Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Moisés e a gente está aqui para poder gravar mais uma vez uma aula da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a carta à igreja de Éfeso, a carta da igreja de Éfeso, do livro do Apocalipse. Vamos conversar um pouquinho juntos sobre esse livro maravilhoso que é o Apocalipse. Vamos ler aqui a Palavra de Deus, mas antes eu queria fazer uma oração. Senhor Deus, quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo e a mim também, e que ao lermos a palavra possa falar no nosso coração e mostrar o que o Espírito Santo quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer-te. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, a gente tem conversado sobre Apocalipse, né? No vídeo anterior a gente gravou explicando que o livro de Apocalipse, na verdade, é uma revelação daquilo que estava encoberto, muito provavelmente da parte final do livro de Daniel, que Deus havia revelado para ele, mas era uma profecia para o tempo do fim. Então, Daniel, ele não entendeu a profecia. Mas muitos anos depois, então, Jesus veio, o evangelho foi revelado ao ser humano, a palavra de Deus foi pregada e o reino de Deus foi inaugurado. E então, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, então a igreja passava por um período de grandes perseguições de vida ou morte. Em uma dessas perseguições, tentaram lançar João dentro do caldeirão de azeite fervendo, e ele não morreu e não aconteceu nada com ele. Então esse milagre foi interpretado como algo divino. E o imperador romano manda João, então, para a ilha de Patmos, preso, e lá ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. O Apocalipse quer dizer revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Como a gente falou no vídeo anterior, Deus dá a revelação a Cristo, Cristo ao anjo, o anjo ao João, e João envia ela às igrejas. Jesus fala da volta dele no primeiro capítulo. Se você não assistiu, você pode ver no vídeo anterior. A gente comenta um pouquinho. E ali João tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Jesus, ele anda no meio dos candeeiros. E esses candeeiros que ficavam no lugar santo, no santuário e também no templo, eles representam a igreja. E ele tem nas mãos 7 estrelas, que representam mensageiros que ele envia a 7 igrejas escolhidas da Ásia Menor, uma região que hoje nós conhecemos pela Turquia. Bom, vamos falar um pouquinho desse texto que a gente acabou de ler. É a primeira carta, ou a carta à igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso, ela foi escrita para essa cidade, que era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Ela foi, por muito tempo, a segunda cidade do Império, passando atrás apenas de Roma. Ela tinha nesse período do ápice dela, ela chegou a ter 250 mil habitantes, em alguns períodos até mais do que isso. Ela era uma cidade de cultura grega, cultura helênica, portanto, ela era idolátrica, as pessoas adoravam a vários ídolos, a vários deuses. Haviam teatros romanos, como esse que você está vendo aí na figura, eram teatros onde a novela já existia, né? Se você pensa que novela é coisa nova, na verdade novela é uma coisa bem antiga, né? A diferença é que agora vai na televisão, mas antes ela ia nesses teatros, como você está vendo. Se estima que nesse teatro ele tinha capacidade para 25 mil pessoas, então era muita gente. Mesmo no ápice da cidade, onde se estima uma população de 500 mil habitantes, ela tinha capacidade para abrigar 5% da população dentro desse teatro romano. Lá embaixo, você olha lá onde ficavam os atores, ali eles falavam e as pessoas ouviam a atuação que eles tinham ali. O modo de vida greco-romano era um modo de vida pagão. Eles tinham muitos ídolos, adoravam esses ídolos, eles
gostavam de diversões, então eles gostavam de novelas que eram passadas nesses teatros, eles gostavam de jogos, muitas vezes jogos que tinham violência, como os jogos dos gladiadores, eles gostavam de Olimpíadas, gostavam de esportes. A gente não vê muita diferença do que acontece hoje no nosso mundo. É um mundo que gosta de perversão sexual à vontade, bebida, diversão, jogos, novelas, não tem muita diferença. Na verdade, a gente vê uma sociedade bem parecida, quase que podemos dizer, apesar de ser considerada cristã, é uma sociedade em essência pagã, muito semelhante à do primeiro século, com algumas diferenças, mas também com algumas muito semelhantes. Então, Jesus ele dá essa carta para aquele povo. E nessa cidade havia uma igreja cristã. Alguns grandes apóstolos de Deus passaram por ali. O apóstolo João passou por Éfeso, e se crê que ele pastoreou essas igrejas para onde as cartas são enviadas. O apóstolo Paulo passou na cidade de Éfeso e viu toda aquela idolatria, pregou ali, ajudou a fundar a igreja nessa cidade. Então, Jesus, no seu infinito amor, vendo toda a perseguição que a igreja cristã estava passando, ele envia essa carta de ânimo e de repreensão para a igreja. Ela tem apenas 7 versículos que você leu ali. Então, primeiro Jesus ele diz, olha, eu sou o que conserva as 7 estrelas na mão. Ou seja, eu conheço vocês, eu que estou mandando as mensagens para vocês, eu ando no meio dos candeeiros, eu ando no meio da igreja. Jesus estava falando para aquela igreja e fala para você também agora. Olha, eu conheço a sua vida, eu conheço a igreja, eu estou dando essa mensagem para você. E ele diz, eu conheço suas obras, o seu labor, como a sua perseverança, que você não suporta homens maus que se declaram apóstolos e não são, mas são mentirosos. Ao longo de todo o cristianismo, sempre houve pessoas que se declaram cristãs, se declaram apóstolos, mas que não são. Então, naquela época, acontecia muito os judaizantes. Que eram esses judaizantes? Eram pessoas que tentavam colocar os gentios sobre as tradições dos judeus. Não eram sobre os mandamentos de Deus, mas sobre tradições humanas, que eles mesmos passavam de uma geração para outra, que não estavam na Bíblia. E eles queriam forçar todos, os gentios, que não eram judeus, a se circuncidar, a seguir os seus ritos, a vestir como eles, a andar como eles, para que eles pudessem se salvar. E eles tiravam o foco de Jesus. Hoje, talvez, não tenhamos tanto essa palavra judaizante, mas nós temos muitas pessoas, muitos movimentos religiosos que tiram o foco de Cristo e colocam o foco em hábitos, em costumes humanos que não são divinos. Jesus, em Mateus capítulo 15, ele diz assim, em vão me adoram, obedecendo a doutrinas que são mandamentos de homens, né, e não os mandamentos de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por exemplo, o dia de guarda, a Bíblia fala do sábado, a tradição romana estabeleceu o domingo, a grande maioria da cristandade segue isso, e muitas outras tradições romanas e pseudo-cristãs que entram hoje no meio da nossa sociedade. E isso acontecia lá na época. E esses falsos apóstolos, eles colocavam essas tradições para que o povo obedecesse e tiravam o foco de Jesus Cristo como Salvador pela graça de Deus. Então, nós não queremos dizer que precisamos obedecer os 10 mandamentos, então você vai bater no céu e vai falar, Senhor, abra porque eu obedeço os 10 mandamentos. Não é isso. Você vai para o céu pela salvação que há em Cristo, pela graça dele. Mas homens tentam colocar as tradições deles no lugar. Vamos dar exemplo, às vezes a sua forma de vestir, seus hábitos, muitas coisas que são jogadas e ofuscam a Cristo. E isso acontecia naquele momento também. Pessoas que deixavam Jesus de lado para colocar os seus costumes, as suas tradições no lugar do Evangelho. E Jesus ele diz no verso 3, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Portanto, era uma igreja perseguida. Satanás perseguia a igreja de Éfeso, mas aqueles cristãos suportavam bravamente, porque tinham visto o exemplo de seus líderes, Paulo, que havia passado por ali, João. E ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos, quando a gente entra para a igreja, a gente vem com tudo, né? A gente aceita Jesus e a gente aceita Ele com tudo. Mas com o tempo, a nossa fé, ela vai ficando morna. Vai haver uma outra carta que nós vamos conversar numa outra ocasião, carta de Laodiceia. A nossa fé, ela vai se esfriando e nós vamos deixando aquele primeiro amor. E Jesus, ele repreende essa igreja por conta disso. Talvez ele esteja repreendendo você hoje. Será que o seu amor por Cristo é o primeiro amor? Então aqui diz a Bíblia também que lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Então, se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 24, você vai ver que o que Jesus queria dizer, eu vou tentar abrir aqui no meu programinha, só para você entender. Mateus, capítulo 24, o versículo 12, está aí na sua tela. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se você clicar aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse programa meu, fala que de tanto que iria se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. A palavra que você está vendo aqui na tela para iniquidade é anomia. Anomia, a palavra nomos quer dizer lei. Anomia quer dizer que não obedece à lei. É a ilegalidade, a quebra da lei, a desobediência dos mandamentos de Deus. Jesus estava dizendo de tanto que as pessoas iriam desobedecer os mandamentos de Deus, desobedeceriam a palavra de Deus, que o amor no coração do ser humano, ele se esfriaria como um ser humano no sentido mundial e até mesmo da sua própria igreja. Então, aquela igreja que Jesus escrevia, ela estava se contaminando com a idolatria, com a prostituição, com o mundanismo, com a quebra dos mandamentos. E então o amor estava se esfriando. E Jesus dá a repreensão, ele fala, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas do seu primeiro amor, senão eu moverei teu candeeiro, ou seja, eu tirarei essa igreja daí. Sabe, Jesus ele repreende a quem ama, repreende você e repreende a mim. Jesus quer que nosso amor seja como a luz da aurora e que a nossa fé cresça mais e mais. Como Paulo diz, eu não julgo que eu já alcancei o alvo, mas eu prossigo rumo a ele, para que a minha fé cresça mais e mais. Jesus quer que aconteça isso, mas ele repreende a mim e a você, dizendo, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, volte a amar Jesus, volte a estudar a Bíblia, volte a pesquisar a palavra de Deus, para que Jesus não retire o seu candeeiro. Lá, aquele povo do primeiro século, os judeus, eles achavam que Jesus iria permanecer com eles como povo escolhido para sempre. Só que Jesus falou, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai chamar um povo gentio de longe, e esse povo vai assumir o lugar de vocês. Da mesma maneira é hoje. Você pode estar indo numa igreja e você acha, não, Deus, você pode ser o líder dessa igreja, o ancião, o presbítero, o cooperador dessa igreja, e você pensa assim, se essa igreja depende de mim, eu sou o coração da igreja. Não, querido, não. Se você não se arrepender, se você desviar de Cristo, se você deixar sua fé esfriar, Deus chama outra pessoa. Misericórdia que isso não aconteça, mas que você se arrependa e volte à prática das primeiras obras, o amor ao próximo, a leitura da palavra, a oração, para que Cristo não remova o seu candeeiro. No versículo 6, Jesus diz, eu tenho contudo que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Essa passagem ela é meio controvertida, de difícil interpretação, porque em nenhum lugar na Bíblia se fala o que esses nicolaítas fazem. Esse texto ele vai aparecer também, nicolaítas, na carta à igreja de Pérgamo. Então, lá no capítulo 15, no capítulo 14, né, na verdade, diz assim, tenho contra ti, todavia, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, dá-se a entender, se nós interpretarmos dessa maneira, que ali haviam pessoas que estavam se corrompendo com a idolatria que havia ali em Éfeso. Pessoas, o culto dos pagãos era um culto pervertido. Havia prostitutas cultuais, prostituição aberta dentro de Éfeso. Você está vendo aí atrás algumas ruínas da cidade, essas que você está vendo é a rua que levava até o porto de Éfeso. Havia uma espécie de templo da deusa Ártemis, que depois foi chamada de Diana, né, pelos efésios, e essa deusa ela tinha um grande templo gigantesco. Nesse templo, que era o templo de Ártemis, as pessoas elas adoravam essa Diana dos Efésios. Você está vendo aí na tela um desenho. É uma maquete, na verdade, isso que você viu. É um templo gigantesco dedicado a essa deusa. Era comum dentro dos cultos pagãos haverem sacerdotisas que praticavam ato sexual dentro do próprio culto pagão. Então a prostituição ela estava associada à idolatria. À medida que as pessoas adoravam os ídolos gregos, elas praticavam prostituição também sexual. E o povo de Deus estava se corrompendo com isso. Hoje não é diferente. E aí Jesus ele cita Balaão, né, que ensinou a Balaque a perverter o povo de Deus. Na época, Balaão ele tentou
amaldiçoar o povo, mas não conseguiu. E então ele abençoava quando ele abria sua boca. E aí ele, por querer ganhar dinheiro, ele falou então para o inimigo do povo de Deus, que era Balaque, falou: você quer derrubar eles? Faça uma festa pagã. Leve música para essa festa, leve mulheres bonitas para essa festa, e façam com que os filhos de Deus se deitem com elas, pratiquem prostituição, e quando eles fizerem isso, eles vão adorar os deuses pagãos, e então a maldição de Deus virá sobre eles. Não vai precisar eu amaldiçoar, porque eles mesmos vão chamar a maldição. Sabe, queridos, essa mistura de música profana, sexualidade pervertida, adoração de ídolos, imagens, isso é a fórmula antiga de Satanás para derrubar o povo de Deus, e funciona. Festas em homenagens a santos, festas pagãs mesmo, abertamente, raves, festas onde Deus nem sequer é lembrado, onde seu nome é profanado. Isso derruba o povo de Deus. E há canais de televisão que debocham do nome de Cristo, debocham do nome de Deus, lutam contra a família, os valores sagrados, os valores de Deus. Sabe, você não pode servir a Deus e o demônio ao mesmo tempo. Você não pode assistir isso, colocar tudo isso diante dos seus olhos e achar que está tudo bem. Sabe, Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, eu aborreço as ações daquele que se desviam, isso não se apagará a mim, não se apegará a mim. Então, se eu quero servir a Deus, eu não posso colocar o lixo da humanidade diante dos meus olhos. Há canais de televisão que são ferramentas do inimigo, do demônio, para destruir sua família, seus filhos e a sua vida, e se afastar de Deus. Não caia nessa. Salmo 139, versículo 22, odeio-os com ódio completo, tenho-os por meus inimigos. Você não pode querer andar ao lado do inimigo de Deus e servir a Deus da mesma maneira. E a palavra de Deus diz assim, segundo João 1:10, se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o saudeis. Segundo João 1:10, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quando você abre a sua televisão e o seu canal de TV para assistir coisas que ofendem a Deus e afastam você de Deus, você se torna cúmplice daquilo que está sendo mostrado ali. Não caia nessa. Eu termino a carta, Jesus ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei e se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Toda a palavra de Deus, ela diz isso constantemente. Jesus ele falava isso, aquele que tem ouvidos ouça. E aqui Jesus repete novamente nas cartas que ele envia para essas igrejas. Talvez essa carta seja para você que está assistindo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para você. Se arrependa, volte às obras do primeiro amor, afaste-se daquilo que é idolátrico, daquilo que perverte o templo do Espírito Santo, a sua mente, o seu corpo e seu Espírito Santo, e busque a Deus. E Jesus diz que aquele que vencer se alimentará da árvore da vida no paraíso de Deus. Em outras palavras, você vai estar com Cristo no reino eterno de Deus, e a vida eterna é crer em Cristo, e o fruto da árvore da vida é um símbolo da vida eterna que Deus quer dar para você. Eu termino essa carta, não perca os próximos vídeos, onde nós vamos estar falando sobre as outras cartas, as 7 igrejas, e também do livro do Apocalipse como um todo. Mas fica aqui a mensagem daquele que anda no meio dos candeeiros, ou seja, aquele que anda no meio da igreja e conhece a sua vida. Arrependa-se e volte ao seu primeiro amor. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, Pai, eu peço uma bênção sobre a pessoa que está ouvindo, sobre a minha vida, e que nós possamos fechar as portas do demônio que estão abertas na nossa casa, através da televisão, da internet, do que for, e possamos abrir os ouvidos atentos ao Espírito do Senhor, através de canais que edificam, através de músicas que edificam, através de leituras que edificam. Abençoe cada um que ouvir e ver esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Tchau e até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida.